Olá, pessoal, tudo bem? Agora eu vou entregar um conteúdo para vocês que, na verdade, é um complemento. Eu já coloquei aqui no YouTube, no canal do YouTube, o mapa de Júpiter no signo de Leão, que temos aí de mudanças e temos maravilhosas, intensas mudanças, né, de Júpiter em Leão. Júpiter é o planeta da expansão, do fermento, né? Ele expande, ele faz crescer tudo que ele toca. Na aula ali de Júpiter em Leão, espero que você já tenha assistido para chegar até aqui, eu falei sobre isso, né? Sobre a expansão. Muito legal, muito que bem, muito que bom, se a sua casa astrológica leonina estiver ali em harmonia e desenvolvendo temas que te levem para frente. Mas o Júpiter em Leão, ele também pode trazer esse movimento da expandir algo que não está muito claro para você, né? Por isso que as aulas que eu entrego gratuito aqui no YouTube é muito interessante para você entender um pouco do aspecto, mas uma aula não supre a necessidade de agendar análise de um mapa individual, onde eu olho a sua casa leonina, observo onde está teu sol, uma vez que Leão responde, né, para Sol, é o luminar Sol que rege o signo de Leão e tantas outras pontos, outros detalhes no seu mapa individual. Essa aula aqui de oposição de Plutão de Júpiter em Leão, fazendo uma oposição ao Plutão em Aquário, ela entrou meio como uma continuidade do conteúdo de Júpiter em Leão, porque eu estava pensando e racionalizando e sinto assim que é um movimento importante para passar um conteúdo para vocês. Vocês vão ver que é um período dessa oposição curtinha, né? Vai até metadinha ali de agosto, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, eu anotei as datas, até agosto. Mas como a gente vai começar julho, vale muito a pena aí você já ter esse conteúdo. Comecei de trás para frente a aula porque eu queria ter certeza que eu coloquei o mapa aqui para vocês. Certo? Vamos lá então falar sobre esse ponto de decisão muito importante dessa oposição de Júpiter em Leão oposto a Plutão que está em Aquário. E por que eu fiz essa aula? Porque na aula de Júpiter eu fui bem otimista, assim, eu coloquei vários pontos ok, mas como eu gosto de trazer uma astrologia real para vocês, nós iniciamos o Júpiter no signo de Leão no dia 29/6, maravilhoso. Dia 30 ele já está lá super fermentando a sua casa leonina, mas um pouquinho à frente a gente já vai ter uma oposição. E oposição é aquele aspecto que eu falo lá no podcast do Movimento do Céu, que eu entrego todas as semanas. Oposição é o movimento da corda, né? Então eu tô puxando a corda para um lado, você tá puxando a corda para o outro e a gente fica nesse impasse. É um aspecto astrológico difícil. Oposição, o próprio nome já fala, é algo oposto, né? É algo que está contrário. E aí fica aquela divisão de forças ali. Assim como Júpiter é algo muito bom entrando em Leão, vai ampliar as oportunidades, vai trazer mais reconhecimento e coragem para sua casa leonina. Maravilhoso, né? Bola para frente e foco. Em contrapartida, Plutão vai ficar durante um bom tempo, 45 dias mais ou menos, vai ficar oposto ao Júpiter. Aí o Plutão ele já vai movimentar as transformações, né? E a quebra de padrões. Uma que Plutão já está em Aquário desde 2025 e vai ficar lá até 2044. Então, o que me preocupa não é o Plutão estar em Aquário. O que me preocupa é que Plutão está bem no comecinho do Aquário fazendo oposição a Júpiter em Leão. E então a gente vai ter algumas questões aqui para revisar, porque ao mesmo tempo que Júpiter está dando combustível, fermento para crescimento, né? O Plutão ele está questionando: será que você sustenta o crescimento que vai acontecer na sua casa leonina, né? Plutão, que está em Aquário, ele está transformando. É um planeta geracional, ele vai ficar um tempão lá em Aquário, mas ele tá transformando, né? Até que eu coloquei na apresentação. Plutão pergunta se você realmente está pronta para atravessar e até realizar todo o caminho que te leva para a ascensão e para a mudança e para a melhoria da sua casa leonina. Por exemplo, quem tem leão aí na casa 10?
Eu conheço alguns mapas que tem Leão na casa 10. Júpiter tá lá, bora subir no palco, fazer a sua carreira, a sua profissão, ascender e crescer, né? Só que Plutão tá na casa 4. Então, assim, ó, será que você sustenta realmente o crescimento que Júpiter já está abrindo para você na sua casa 10? Ou tem questões familiares? Outro ponto para quem tem Júpiter na 10 e oposto Plutão em Aquário. A base familiar. Será que o sonho de ascensão e crescimento e realização profissional não está contrário ao que a família, principalmente a família de origem, que fala de ancestralidade, casa 4, esperava de você? E você está pronta e pronto para fazer esse rompimento de achismos, né? O que a mãe acha, o que o pai acha, o que o tio acha, o que o padrinho acha, o que o vô acha, né? Então é rico demais assim observar que é uma oposição que precisa ser vista em cada mapa aí, né? Tá certo que Júpiter tá ascendendo, tá aumentando a sua casa leonina, mas eu acho muito importante também verificar essa oposição, né? Até para você se preparar melhor para os próximos 60 dias, que vai ser ali até final de agosto, para você já estar preparado e preparado para passar, para atravessar esse período com decisão, sabe? E com ação, assim. Você sabe as oportunidades que Júpiter abre em Leão para você, e você também sabe aonde que pode dar uma travada. Você também sabe aonde essa corda vai te puxar para trás. E você pode se preparar melhor para passar por essa oposição de uma forma com menos danos, talvez, né? Vamos às datas, as datas maravilhosas que eu tanto falo para vocês que a astrologia é rico, maravilhoso, é um ensinamento sim fabuloso, mas tudo só acontece dentro da astrologia se você tiver os marcos, né? As datas para fazer as análises. Vamos à primeira, dia 30/6, o ciclo muda, o Júpiter oficialmente entra em Leão, vai entrar ali bonitinho e vai viver a vida que tem que ser vivida. Lá no dia, entre o dia 17 e 22/7, então 17 dias o Júpiter só acende, né? Cheguei nessa casa leonina, bora colocar luz, fazer aqui todas essas coisas se realizarem. De 17 a 20, teremos ali o pico da oposição. Então, o Plutão já deve estar lá, ele está aos 3 graus de Aquário. Então, Júpiter, ele vai entrar ali, e lá entre dia 17 e 20, ele vai estar ali entre 3 e 4 graus de Júpiter, né? De Leão. E Júpiter não é um planeta tão rápido, igual Mercúrio, Marte e Vênus, que ficam muito perto do passo do Sol. O Júpiter, ele é mais lento. Então, teremos ali esse pico da oposição e 20/7 o centro, né? Aqui que o bicho vai pegar. Observe, de 17 a 29/7, praticamente ali, segunda quinzena inteira de julho, vai ser o ponto onde essa oposição ativa. E pode ser bem nessa janela de 17 a 29 de julho que você sente essa maior tensão. Ué, mas Júpiter não estava na minha casa leonina expandindo? Por que que eu estou sentindo um movimento de retração? Por que que eu estou sentindo um movimento de. Eu acho que eu sei para onde eu quero ir, mas eu também. Talvez eu não tenha as ferramentas, né? Ah, eu quero ascender, eu quero crescer, eu quero uhul, né? Mas eu não preparei a minha base. É como se você estivesse se preparando para uma viagem dos sonhos. Aí essa viagem dos sonhos está chegando a data de ser realizada e você sequer fez a tua mala, você não abasteceu o carro, você não fez a revisão do carro, você não pagou o IPVA do carro, você não renovou o sistema do pedágio do carro e você só quer ir para o que lhe interessa, né? Você só quer ir para a parte boa da vida e não organizou os detalhes para que essa grande viagem aconteça. E lá no dia 28 de agosto tem essa consolidação. Então, perceba, a gente começa um movimento sensível dessa posição no dia 17, passamos segunda quinzena de julho toda dentro dessa posição, e só vai começar a ficar mais claro o teu movimento de crescimento na sua casa leonina lá na segunda quinzena de agosto. Por isso que essa aula surgiu, ela não estava dentro do cronograma de conteúdo que eu entrego, e essa aula surgiu porque temos um julho inteiro pela frente e a primeira quinzena de agosto também.
inteira pela frente para observarmos que Júpiter em Leão ele expande, sim, mas tem uma oposição importante para você observar no seu mapa, certo? Ó, algumas frases, né, que eu acho bem pertinentes passar aqui para vocês. O que é preciso fortalecer para que você sustente aquilo que deseja construir? Eu acho que esse movimento, desse exemplo da grande viagem dos sonhos, que você só quer entrar no carro e fazer, sem observar se tudo que o carro precisa para funcionar, etc e tal, está organizado, fica bem claro. Você pode receber uma boa nova, uma ascensão, um crescimento na sua casa leonina, só que vai ter até 20 de agosto um movimento de uma sensação de preso, sabe? De tensionado. Não é que você não vai receber os benefícios desse Júpiter em Leão. Sim, você recebe. Para todo mundo, ele vai estar oferecendo possibilidades, né? O detalhe é você entender que esse período pode ser um período onde você possa revisar. Por isso que é importante olhar no seu mapa ali. Ó, leãozinho, bonito aqui, o signo de leão, Júpiter entra ali. No dia 17, ele já começa a ficar tenso e fazendo uma oposição a esse Plutão, que já está em Aquário e vai ficar ali por um gigantesco tempo. O que é importante? Você analisar qual é a casa, né? Nesse exemplo, o Júpiter está entrando na casa 8, então pode estar transformando nesse mapa aqui em específico questões de finalizações, né? A casa 8 fala muito sobre términos, sobre encerramentos de ciclos, sobre fins, sobre mitos, sobre tabus. Então, essa pessoa deve estar passando por uma grande mudança de opinião mesmo, sabe? Até se desenvolvendo, sabe como? Indo para a vida de uma forma adulta, colocando as questões que deseja, decidindo algumas questões que a decisão dessa pessoa pode ser totalmente confrontadora às opiniões dos amigos, da família, e essa pessoa deve estar se achando, né? Deve estar resetando a vida, aí ainda mais com esse Júpiter entrando numa casa 8. Casa 8 fala sobre dívidas, impostos, né? E veja, o aquário dessa pessoa está numa casa 2, então fala sobre dinheiro, pode estar ressurgindo das cinzas de uma questão financeira importante que pode ter passado por uma separação, por exemplo, por um divórcio, pelo término de uma sociedade, e talvez não tenha se sentido tão otimista, né? Tão otimista, mas tão reconhecida nessa sociedade, está resetando algo na sua vida financeira, está ressurgindo, está refazendo, tá terminando uma sociedade e começando outra, está fechando a sociedade e vai começar a trabalhar sozinha ou sozinho, percebe? Então, nesse mapa aqui em específico, a questão de finanças fica muito ativo. Algo está sendo terminado e Júpiter vai estar passando por ali, inclusive no mapa natal, a casa 10, né? E na Revolução é a casa 8. Então, esse Júpiter em Leão acaba ascendendo. Só que para ascender, talvez ela precise deixar algumas mochilinhas, ela precisa se desfazer dos pesos. Pesos dos achismos, pesos de opiniões de pessoas que, ao invés de mais ajudar e fortalecer e motivar, acabam desperdiçando, né? E deixando essa pessoa confusa. Então, aqui é um movimento de crescimento financeiro mesmo. E aqui, ó, a questão das finanças, né? Pode crescer muito profissionalmente, sim, mas fez uma reserva nessa mudança, saindo de uma sociedade e indo para o empreendedorismo unitário e solitário, eu diria, até, né? Tá com uma reserva de grana ali, fez um pé de meia que sustente essa mudança agora, sabe? Soube usar o dinheiro que entrou na sociedade de uma forma inteligente para agora, dando passo do empreendedorismo unitário vai conseguir se sustentar? Está fazendo planejamento financeiro? Está fazendo orçamento mensal de quanto que investe? Está dividindo os custos de dar esse passo de empreender sozinha de uma forma inteligente? Nesse mapa é esse tema, né? Porque acabo trazendo esse exemplo aqui para vocês. Se você já consegue identificar o signo de Leão no seu mapa, identifica onde tem a casa de Leão, aí se você fizer uma linha reta, uma oposição, vai encontrar o signo de Aquário. O que você precisa entender? Localize o Júpiter, que está entrando no Leão, o Plutão, que já está em linha Aquário, quais são essas casas, né? E observe também se esses planetas fazem alguns ângulos entre eles.
se é um sol, se é uma lua, se está acionando, por exemplo, um leão no seu ascendente ou descendente. Identifica onde tem atenção. Aqui, ó, tem um crescimento aqui de casa 10, só que precisa ser deixado algumas bagagens para trás, né? E aonde que está tendo a resistência? A resistência, que é esse movimento que Plutão traz para esse mapa, é a questão financeira. Se essa pessoa tem um histórico de planejamento financeiro, ela ascende, ela cresce, com coragem ela cresce. Mas se ela fez más negociações, más escolhas, acabou entrando numa sociedade que desde o início já estava muito claro de que era uma sociedade furada, entrou por teimosia e não colocou, não se posicionou, não colocou o seu verbo em cima da mesa, provavelmente vai ter um prejuízo maior agora e talvez não consiga ir para a ascensão, né? Para o reconhecimento que Júpiter inicialmente traria para essa casa 10. E faça essa pergunta quando você abrir o seu mapa, né? O que é preciso fortalecer nesta área para sustentar a expansão? É como se você pegasse o seu mapa, olhasse aonde cresce, Casa de Leão, e aonde que está pedindo uma base, uma construção, uma revisão, uma atitude adulta, né? Ah, quero muito crescer na minha carreira profissional, mas assim, eu tenho mérito, eu fiz uma minha atividade de casa, eu estudo para ser o profissional que eu almejo alcançar, eu me inspiro, eu estou fazendo. É bem a lição de casa, é o que me passa pela cabeça agora, sabe? Eu estou fazendo o passo a passo, eu estou me dedicando, eu estou indo em busca de informação, eu tô tendo base para crescer, ou eu só quero crescer do dia para a noite e como se o meu sucesso profissional caísse da árvore, sabe? Aí realmente não vai funcionar essa, essa expansão de Júpiter na casa de Leão. Na legenda aqui dessa aula, eu coloquei para vocês um conteúdo bem bonitinho, um material já resumido, inclusive para você olhar essas casas de oposição. O que você precisa fazer? E aqui na legenda eu já deixei para você ali o link de um drive, onde você clica e tem um material onde eu explico essa oposição de Júpiter com Plutão para você, passo essas datas para você e tem ali já uma dinâmica de casas, né? Se você tem leão na 1, a oposição está na casa 7. Se você tem o leão na 2, a oposição está na casa 8. Se você tem leão na 3, a oposição está na casa 9. Então, eu já fiz uma dinâmica que é só você identificar qual é a sua casa leonina, aí eu já te passo os temas, que pode ser a tua ascensão, onde você tem leão, e seu movimento de revisão, sabe? Não sei se tensão, porque aí que tá, a astrologia ela é tão rica que ela não tá te trazendo uma perda por essa oposição. Nessa aula eu estou exatamente explicando isso. Você pode crescer e ascender muito em uma área leonina, mas o que essa oposição está pedindo mais organização, planejamento e planejamento? É isso. Aonde que a expansão de Júpiter pede que você se planeje um pouquinho melhor para que essa oposição você acabe usando o período dessa oposição até 28 para estruturar a sua base de crescimento e não desperdiçar esta oportunidade. Bem, acho que essa aula vai ser muito valiosa para quem já consegue identificar no mapa onde está Leão. Se você achar pertinente, revisa a aula de Júpiter em Leão, vale muito a pena. Lá eu falei sobre os movimentos de retrogradação, inclusive, para você anotar esses marcos, tá bem? E baixa aqui esse conteúdo que é gratuitíssimo para você e faça o seu exercício astrológico. Se você deseja entender um pouquinho mais sobre o seu mapa, como que tudo isso acontece no seu mapa individual, também na legenda está o meu contato direto, onde eu posso agendar a sua análise privativa. Bem, um beijo gigantesco para você, aproveite, replique e compartilhe com mais pessoas esse conteúdo sobre astrologia. Um beijo e até uma próxima.